Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Meet dos Síndicos. Eu sou Simone Sales e vou conduzir esse bate-papo dinâmico trazido pela Pred News, o principal portal de notícias e conteúdo sobre gestão condominial do Brasil. O nosso objetivo tem sido usar a tecnologia para conectar o mercado condominial de todo o Brasil numa experiência única, elevando o nível de gestão condominial em todo o país. A cada semana que passa, temos atingido um público maior voltado para condomínios. Nós agradecemos a participação de cada um de vocês que estão nos assistindo e que ajudam no crescimento e no engajamento do canal. Então já aproveita, clica no botão de se inscrever, dê um like e comenta de onde você está falando. Assim, o Meet dos Síndicos será cada dia maior e o nosso conteúdo vai ajudar cada dia mais pessoas, orientando e preparando para uma gestão condominial de qualidade. Deixo também o convite para vocês que sigam as redes sociais da Pred News e acessem o site prednews.com.br para acompanhar notícias, entrevistas e conteúdos exclusivos sobre gestão condominial. Antes de começarmos a conversa sobre o tema de hoje, queremos agradecer aos nossos apoiadores que tornam esse encontro possível. Agradecemos ao HR Digital, o Banco dos Condomínios e à Condoasp Assessoria Condominial. Essas empresas ajudam a fortalecer o mercado condominial e apoiar o desenvolvimento profissional dos síndicos. Como vocês sabem, no final responderemos perguntas que vocês enviaram para os nossos convidados. E para as perguntas de assuntos jurídicos, receberemos um advogado especialista para responder. Isso é fruto da parceria com a ADV Sindicom, Advocacia para Síndicos e Condomínios. E hoje quem estará conosco é o Dr. Lohaino Rocha, advogado especialista em recuperação de crédito condominial. Doutor, seja muito bem-vindo. Boa noite, Simone. Boa noite a todos os telespectadores. É um prazer participar novamente do Meet dos Síndicos, esse importante e necessário projeto. Estou à disposição. Obrigada, doutor. Daqui a pouco, no final da live, ele retorna para responder as perguntas enviadas por vocês. Até já, doutor. Hoje nós vamos falar sobre uma melhoria muitas vezes mal compreendida e subestimada pelos condomínios. Existe uma mina de oportunidades não explorada quando o assunto é cortar gastos. Muitos gestores têm medo de sugerir inovações achando que vão encarecer o condomínio. Mas nós vamos mostrar hoje como a sustentabilidade com foco na energia solar traz economia a curto prazo e pode ser instalada sem aumentar a taxa condominial. É o cenário perfeito. O morador sente o alívio no bolso rapidamente, a Assembleia aprova sem atritos e a sua gestão ganha um salto de credibilidade. Para falar sobre esse assunto, nós trouxemos profissionais que vivem isso na prática. Receba agora o Simon Curry, que é formado e pós-graduado em marketing, gestor comercial na Onway Energy, que é uma empresa com o maior número de projetos solares em condomínios de Brasília. Seja muito bem-vindo, Simon. Como você está? Boa noite, é uma satisfação estar aqui participando, né, dessa live. Vai ser muito bacana para a gente poder pegar e expor para as pessoas, né, que tem essa dúvida, tem esse mito, né, de que energia solar é muito caro, não tenho como eu colocar no meu condomínio, eu tenho outras prioridades. Então, assim, a gente vai ser um papo gostoso para as pessoas, que eu falo sempre, quando você tem conhecimento e entendimento daquilo que faz, fica fácil a tomada de decisão. Muito obrigado aí pelo espaço. Será um prazer participar. Obrigada, Simon. Também está conosco o Ricardo Cusi, que é o síndico profissional com 9 anos de atuação, formado em Direito Especialista em Direito Administrativo e também experiente em Contabilidade Fiscal. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Tudo bem com você? Boa noite a todos. É uma satisfação enorme poder estar aqui com vocês, de alguma forma, contribuindo para esse importante debate, que, sem dúvida nenhuma, será socializador do conhecimento. Está tudo bem comigo, muito feliz de poder, de alguma forma, contribuir com esse importante canal. Obrigada. Afinal, você sim que nos assiste, a conta de luz das áreas comuns
é um dos maiores gargalos financeiros do seu condomínio hoje? Para entender a realidade de quem está assistindo, a nossa equipe acabou de soltar uma enquete aí no chat. A pergunta é: qual o maior obstáculo para instalar energia solar no seu condomínio hoje? É o medo do custo? É a falta de espaço? Votem aí na opção que reflete a sua realidade, que ao longo do programa nós vamos comentar o resultado. Enquanto vocês votam, vamos para um rápido vídeo sobre o Classicon e voltamos já. Você sabia que dá para reduzir a inadimplência do condomínio sem precisar aumentar cobranças? Com o app Classicon, sistema próprio da Condoasp, o morador tem acesso imediato à segunda via de boletos, aos extratos financeiros, tudo direto no celular, sem precisar ligar, sem ir até a administradora, sem depender da portaria. Isso facilita a vida do condômino, evita esquecimentos, agiliza pagamentos e dá muito mais controle para o síndico. Condoasp, tecnologia própria para uma gestão financeira mais simples, organizada e eficiente. O Classicon é um sistema e aplicativo que permite que você, síndico, gerencie todo o condomínio na palma da sua mão. Imagina só você poder abrir uma votação para aprovação de um projeto no condomínio, no qual os moradores podem votar sem precisar de se deslocar para a assembleia presencial. Isso garante muito mais aderência aos assuntos do condomínio. E sabe o que é melhor? Você pode configurar as regras, como, por exemplo, se os moradores inadimplentes têm direito ao voto ou não. Você receberá o resultado da votação detalhado no seu sistema. Facilite sua gestão e conte com o Classicon. Mas agora, vamos voltar ao motivo do nosso encontro de hoje. A sustentabilidade no condomínio muitas vezes é deixada de lado porque parece um projeto caro. No entanto, existe um tesouro pouquíssimo explorado bem na nossa frente: a energia solar como geradora de energia rápida. Muitos gestores têm medo de sugerir inovações, achando que vão encarecer o condomínio. Dito isso, vamos para a primeira pergunta ao nosso síndico convidado. Ricardo, a maior objeção em qualquer assembleia é o medo de gastar. Na sua experiência prática, como você apresentou o projeto da energia solar para os moradores e os convenceu que essa inovação valia a pena? De uma maneira inovadora e totalmente possível em todo o Brasil, né? Atualmente, existem linhas de crédito que propiciam, oportunizam a todos os gestores condominiais e seus condomínios fazerem um investimento e pagar por meio de financiamento sem nenhum problema, uma vez que aquilo que se economiza de energia mês a mês é exatamente o valor da parcela. Aqueles blocos que confortavelmente têm algum tipo de fundo de reserva poderão fazê-lo por meio deste e recolocar o valor investido por meio do valor economizado da sua conta de energia mês a mês. Perfeito. E é um benefício financeiro claro e de longo prazo, né? Que ele vai poder aproveitar no condomínio a longo prazo e é um payback, né? O investimento se paga. Sem dúvida nenhuma. No meu caso específico, nós tivemos 4 meses que o banco deu para nós de carência, exatamente o tempo necessário para que a empresa contratada fizesse todo o projeto, infraestrutura, instalação e colocasse para funcionar. E aí, quando iniciou-se a cobrança das parcelas, coincidentemente também chegaram os descontos que suprem essa parcela e, em alguns casos, até sobra recurso para o condomínio. Perfeito. E levando essa simulação, né, com antecedência para os condôminos, mostrando a economia que eles vão ter, com certeza é uma coisa muito atrativa, né? Porque fala da valorização do imóvel, fala da economia, né? Fala desse investimento que se paga. Então é bem interessante para todo mundo. O investimento se paga
e em pouco tempo você vai ter aí 20, 25, 30 anos de produção de energia limpa, te dando um aporte, vamos dizer assim, para o condomínio, porque quando você deixa de gastar, inevitavelmente você melhora a receita. Pronto, muito obrigada, Ricardo, pela sua resposta. Vamos agora para a segunda pergunta. Simon, tecnicamente falando, existe muito mito de que o prédio não tem espaço para placa solar. Qualquer condomínio hoje tem viabilidade técnica para instalar energia solar? Quais as possibilidades de espaços para os painéis solares? Veja bem, o projeto solar, você tem algumas opções e você vai de acordo com o condomínio, por isso que sempre é bom, né, a empresa que vai prestar o serviço, ela fazer a visita técnica para fazer o estudo de viabilidade, porque a maioria dos condomínios, né, eles têm espaço. Agora, existe o espaço do telhado do bloco, né, e existe a parte de estacionamento, que hoje é muito comum você utilizar essa parte de estacionamento fazendo a instalação dos painéis, é chamado de carport solar, ou seja, você faz a base e coloca os painéis em cima. Com isso, você ainda tem a situação de fazer a cobertura do estacionamento, quer dizer, o morador ele passa a ter esse benefício do carro dele agora estar com essa cobertura e não ficar mais pegando sol nem chuva, e valoriza o imóvel a partir do momento que você fala que você tem no seu prédio, o seu carro tem essa cobertura. Essa é uma solução que você dá. Mas a maioria dos prédios, você tem vários tipos. Você tem um prédio que é verticalizado, que são os prédios de muitos andares, esse tem pouco telhado. Mas, geralmente, o consumo de energia que esses condomínios têm, na maioria das vezes, você consegue atender 100% gerar energia para atender 100% o consumo, ok? Mas quando você tem ele horizontalizado, aí fica melhor ainda, ou seja, são poucos andares e o prédio é horizontalizado. Neste caso, ainda tem uma outra solução que surgiu no mercado, muito interessante, que é o quê? Você não gera apenas energia para a área comum, você gera também para os moradores, porque aí você tem espaço para fazer a usina também para eles gerar para o apartamento. Mas aí são casos que o condomínio tem que ter o prédio, o telhado, que é o caso, são vários casos que o pessoal aqui em Brasília tem muita situação desse jeito, muito condomínio que tem esse perfil. Então, voltando, é importante fazer o estudo de viabilidade. E quase todos a gente consegue colocar painéis solares. Se não conseguir atender 100% da demanda, você consegue pelo menos 50%. E 50% é economia. Eu sempre falo, qualquer número de economia é economia. Se você economizar 20, 30, 40, não importa, é economia, entendeu? Perfeito, Simon. Muito obrigada pela resposta. E só complementando o que você falou, hoje também nós temos a possibilidade de usinas e fazendas solares, né? Que o condomínio, ele não tendo espaço dentro do condomínio mesmo, ou o estacionamento sendo subsolo, ele pode também contratar e assinar uma usina solar com as placas solares estando em outro terreno. Então, é mais uma possibilidade de espaço para a colocação dos painéis solares. Nesse caso, a gente até fala que, na realidade, ele vai fazer a aquisição de créditos dessa fazenda solar. Ou seja, monta-se a usina num local que não é o condomínio, se ele não tiver espaço nenhum, e o condomínio faz o quê? Ele pega esses créditos que aquela usina vai gerar e ele se torna um cliente beneficiário, e a usina está sendo a geradora que é num outro local, que são as famosas fazendas solares que falam, né? Muita gente investindo nisso. Porém, a gente aconselha sempre, quando você vai ser essa opção, se você não tiver espaço no seu prédio. Porque o que tem acontecido, Simone? As pessoas, por não conhecer, aí ela nem faz o estudo no prédio, acha que é caro, acha que não é viável e entra nessa de poder pegar o crédito. Aí ela vai ter o desconto de quanto? A média do mercado, as empresas que fazem isso, cobra de 15% a 20%. Ou seja, sua economia nunca vai passar de 20%. Pô, então vamos primeiro fazer uma análise. Se eu conseguir 100%, é melhor que 20%. Agora, se eu não tiver condição nenhuma de colocar painel solar, aí sim eu vou partir para essa opção de 20%. Eu vou para esse mercado que você falou aí, que monta-se a usina no outro local e pega esse crédito, entendeu? Por isso que a gente sempre fala, síndico, síndica, antes de qualquer coisa, quebra esse mito,
chama alguém, chama uma empresa para poder fazer estudo de viabilidade. Depois desse estudo é que você vai tomar a sua decisão. Por isso que eu falo, tendo conhecimento e entendimento do que como funciona, fica fácil tomar decisão e tomar a decisão assertiva, entendeu? Entendi. Muito obrigada pelo esclarecimento, Simon. Para fecharmos esse primeiro bloco, uma pergunta para os dois. Quando o condomínio não aguenta mais pagar a conta de luz altíssimas e decide investir na energia solar, qual é o passo zero? O que o síndico precisa preparar e o que o engenheiro precisa avaliar na estrutura do prédio antes mesmo de convocar a assembleia? Ricardo, você pode começar. Sim. Muito bem, Simone. Eu costumo dizer que antes desse estudo feito, e eu falava isso, salvo melhor juízo, antes de ontem, num grupo que participo, que organizamos, que tem quase 90 síndicos e subsíndicos no bairro onde moro, onde também tem vários condomínios administrados. Que a primeira coisa, sem dúvida nenhuma, é encontrar empresas com competência técnica e com produtos de ponta. Porque eu não tenho como comprar, eu não vou falar marcas, né? Mas eu não tenho como comparar um determinado tênis para eu caminhar, que custa em torno de R$ 1.000, o benefício dele para a saúde, de amortecimento, de bem-estar e de durabilidade, com um tênis aí de 50, R$ 100. A mesma coisa, a analogia, a gente leva para esses importantes produtos, né? Porque encontramos de tudo no mercado hoje. Então, em primeiro lugar, é isso. A gente sempre, nos cursos de formação e aperfeiçoamento de síndicos, a gente ouve o seguinte: não contrate preço, contrate valor agregado. Então, esse é o primeiro passo, porque senão vão te vender gato por lebre, e se o gestor condominial for procurar aquilo que é mais barato, ele em 4, 5 anos pode estar com um problemão, né? Ao invés de ter produtos que vão durar aí 25, 30, 35 anos. Em primeiro lugar, esse é o passo. É ter conhecimento técnico com quem conhece desses produtos e marcas, para assim, olha, eu preciso desse orçamento, com competência técnica, deixa eu conhecer a sede, deixa eu conhecer quem são os engenheiros, deixa eu saber qual o patrimônio garantista dessas empresas que prestarão o serviço, antes de mais nada. Aí sim, depois de feito isso, fazer os orçamentos, que é inevitavelmente, cada empresa tem seu engenheiro, e eu sempre falo aquilo que eu fiz. Os engenheiros dessas empresas foram lá conhecer o condomínio, mas, inevitavelmente, eu contratei um engenheiro da parte do bloco para convalidar aquelas informações que eram para e passo ali passadas para nós. Então, é de suma importância esses passos iniciais, né? E assim, depois, caminhar para ver a viabilidade. E, como disse muito bem o especialista, Simon, os blocos horizontalizados, eles oportunizam que se faça um cálculo de dimensão daquilo que será utilizado para a área comum e daquilo que poderá ser utilizado para cada apartamento, porque hoje se criou essa possibilidade de cada unidade habitacional ter a sua mini usina geradora. Obrigada, Ricardo, pela resposta. Simon, você deseja complementar? Eu sempre, quando eu dou essa consultoria para o pessoal dos condomínios, existe um passo que você tem que fazer, as etapas que têm que ser cumpridas até você chegar na assembleia. Que a assembleia é onde vai ser a tomada de decisão de todas as pessoas, né? Então, ou seja, o primeiro passo que se tem é o quê? Fazer o estudo de viabilidade. Esse estudo compreende em quê? Você fazer a verificação do telhado. Nessa verificação,
ver a possibilidade, porque tem o peso da placa, a quantidade de placa que cabe, e uma série de situações que depois a empresa ela é obrigada. Então, o condomínio jamais poderá contratar qualquer empresa que não emita o laudo do telhado, ou seja, um laudo do engenheiro civil garantindo que o quê? Que os painéis solares, o telhado suporta o peso dos painéis solares. Esse é o primeiro passo. Depois é a parte elétrica, para saber se a parte elétrica do condomínio, padrão de entrada, essa série de situação. Feito isso, aí sim, você está tranquilo, o síndico fica tranquilo para poder fazer o quê? Começar a fazer os orçamentos. E aí vem a etapa de orçamento, a apresentação para o conselho, e a maioria dos síndicos é o seguinte, o síndico vem, faz o levantamento da proposta, traz para o conselho e depois leva para a assembleia. Quando chega na assembleia, já está para facilitar o trabalho. Porque se você não fizer isso, e você chega na assembleia, ela fica muito debate. E quando você faz antes, você já leva para a assembleia algo que já está praticamente definido, a escolha do produto, a escolha da empresa, entendeu? Fica mais fácil, quer dizer, você faz uma prévia. Porque você imagina, Simone, se chegar na assembleia, tem muito síndico que faz isso, por questões de, eu vou convidar aqui 3, 4 empresas para fazer a apresentação. Pô, a apresentação, elas vão ser muito parecidas, porque todo mundo vai falar a mesma coisa de como funciona. E aí todo mundo toma ali meia hora, 40 minutos, quer dizer, uma assembleia fica longa demais. Então, o que a gente aconselha? Faz uma prévia, chama as empresas, pega aí, que é de praxe, né, os condomínios pedir 2, 3 propostas, pegou as propostas, analisa as empresas, e aquele pessoal ele fala, olha, a empresa que melhor proposta nós temos é essa aqui. Porque 3, 4 pessoas do conselho conseguem decidir, para saber o que é melhor, concorda comigo? Depois, né, não sei se foi assim que o meu amigo aí, o Ricardo, fez no condomínio dele. Então, o que acontece? Feito isso, você já leva para a assembleia a empresa, olha, está aqui o orçamento, tem todas aqui, eu trouxe essa aqui para apresentar, porque ela está com o melhor produto, a gente verificou toda a questão da empresa, se ela se está com todas as certidões, se a empresa trabalha com pessoal próprio, se não é terceirizado, porque hoje no mercado tem de tudo. As pessoas vão e contratam pessoas de fora para fazer projeto, contratam pessoas de fora para instalar, e há de convir que tem que cumprir as normas técnicas, né? Quer dizer, a pessoa para trabalhar em altura, ela tem que ter o certificado de NR10 e NR35, que é para altura e eletricidade. E a empresa tem que ter um engenheiro responsável para assinar a RT, que é a anotação de responsabilidade técnica. Então, é simples, porém, exige cuidados, né, com relação a isso. E aí, feito a assembleia, hoje é muito, você falou, é muito tranquilo você adquirir isso aí, porque a hora que leva para a assembleia, você já está com tudo pronto. Hoje, se as pessoas entenderem isso, e o senhor Ricardo pode falar, né, que ele é síndico, é gestor, eu queria até saber dele, como que foi o seu condomínio, Ricardo? Você me falou aí da horizontalidade, você chegou a colocar também nos apartamentos? Sim, sem dúvida nenhuma. Esse foi o grande diferencial do nosso trabalho lá. Como o bloco ele é horizontalizado, nós tivemos esse espaço que dava por apartamento, salvo o melhor juízo, até 5 placas de acordo com a necessidade de cada. Ou seja, se uma pessoa mora sozinha no apartamento de 60, 70, 80 metros quadrados, o consumo dele, obviamente, é pequeno. Então, ele poderia contratar lá uma placa que supriria a necessidade, que foi o que aconteceu. As famílias ali, com 2, 3 integrantes, poderiam colocar 3 para suprir a demanda de consumo. E aquelas famílias maiores, obviamente, colocaram até 5, que foi o meu caso, a situação do residencial que administro há quase 9 anos. Perfeito, muito obrigada pelas respostas dos dois convidados. Lembrando ao público que não deu ainda, que dê aquele like, se inscreva no canal da Pred News. E agora nós vamos falar do momento da instalação em si e das regras. Vocês têm perguntas? Podem mandar aí no chat. Enquanto isso, vamos para o intervalo para ver um vídeo sobre o nosso apoiador HR, o Banco dos Condomínios. Seu condomínio está sofrendo com inadimplência? Chegou a solução para garantir 100% da receita mensal do seu condomínio. Cobrança humanizada, sem conflito com os moradores. Pagamentos pontuais e transparência na gestão. Faça toda a gestão financeira 100% online com segurança e agilidade. Seu condomínio seguro e em dia. Fácil assim. Banco HR.
soluções financeiras para o seu condomínio. Banco HR oferece soluções financeiras para os condomínios em todo o Brasil, como garantia de receita, compra de passivo, empréstimos e financiamentos. Inclusive, como o tema de hoje é sustentabilidade e painéis solares, o Banco HR tem uma oferta especial de financiamento para viabilizar 100% do projeto de painéis solares para os condomínios, e com possibilidade de parcelamento em até 10 anos. Ou seja, o valor da parcela do investimento vai ser muito baixo e a economia vai ser percebida em curto prazo pelos condôminos. Acesse os contatos abaixo e fale com um de nossos consultores, informe que viu o anúncio no Meet dos Síndicos e receba essas condições especiais. HR, o Banco dos Condomínios. Agora vamos continuar o nosso bate-papo focando na realidade financeira e técnica das placas solares. Simon, nós ouvimos muito sobre a economia que a placa solar traz, mas e a manutenção? Quanto tempo duram as placas geralmente? O que o condomínio precisa saber de manutenção preventiva, como limpeza e checagem de inversores, para que esse sistema não perca eficiência e vire uma dor de cabeça? Pois bem, essa pergunta é muito importante, Simone, porque as pessoas às vezes falam, eu adquiri o equipamento, e acha que comprei o equipamento e tá bom, tá tranquilo e tal. E aí vem o detalhe muito importante de manutenção. Os painéis solares, hoje, na maioria deles, eles têm 10 anos a 15 anos de garantia de fabricação e 25 a 30 anos de garantia de usabilidade, né? Fala de até 80% de eficiência. Então, assim, você tem um equipamento e é para durar mais que 10 anos. Os inversores hoje, é muito comum, principalmente condomínios, eles estão partindo mais para os microinversores. Por quê? Porque o microinversor, você não precisa fazer instalação estrutural. Os micros ficam embaixo dos painéis, no telhado. Então, isso minimiza a questão de cabeamento, questão de segurança e também o cumprimento das normas técnicas dos bombeiros. Porque a maioria dos estados hoje, né, Goiás, Distrito Federal, Tocantins, Mato Grosso, Minas, já tem hoje a norma técnica dos bombeiros, que deve socorrer no país inteiro, que são normas para evitar qualquer tipo de incidente ou acidente, seja ele de arco elétrico, ou então para ocasionar, pegar fogo, alguma coisa assim. Então, os microinversores já vêm com essa tecnologia e com esse dispositivo de segurança. E aí vamos lá, aí vai ser a pergunta sua justamente sobre essa questão técnica, né? Então, o condomínio, hoje, ele precisa de tomar essa devida cautela de como escolher, na hora de escolher, qual equipamento que vai colocar. Até o Ricardo falou aí, comparou aí, você colocou um equipamento de ponta. É você tomar esse cuidado de você instalar algo que você não vai ter problema, entendeu? Com relação a isso. Os microinversores, hoje no mercado, as placas, eu falei, são de 10 anos de fabricação e 25 a 30 anos de geração. Já os inversores, os micro, você tem microinversores de marcas chinesas, né, que dão de 7 a 12 e até 15 anos de garantia. E tem no mercado a americana, né, que dá 25 anos de garantia. Porém, vamos lá, o que precisa ser feito? Os painéis, a cada, no máximo, 6 meses, você tem que fazer a limpeza de painéis. E é muito comum o síndico fazer o seguinte, não é nem o síndico, as pessoas. Pode achar que essa manutenção é fácil. Ela é simples. Eu ponho lá o zelador, a pessoa para subir no telhado, pega água, sabão líquido, vassoura e simples assim. Parece ser simples, mas e o cuidado com o equipamento? Porque a placa, se você pisar na placa, ela sustenta o peso de uma pessoa. Dificilmente ela vai criar trinca ou microfissuras, que isso vai impactar diretamente na eficiência e na geração. Então, o que é o ideal? Nunca deixar alguém que não tenha capacitação, conhecimento e experiência para fazer o trabalho de manutenção. Então, é por isso que é importante você escolher a empresa de manutenção. Por quê? Porque tem que escolher o equipamento certo para fazer a limpeza, o líquido certo, porque muitas vezes você acha que vem com sabão líquido e faz a limpeza. Mas aí botou muito sabão, ele cria uma película em cima que também vai impactar
e vai impedir a captação. Porque como é que funciona a energia solar? A placa é para captar a irradiação do sol. E o inversor, o microinversor, é para converter a energia para transformar ela em energia elétrica. Então, se a captação ela fica com alguma coisa que impede, ela vai prejudicar. E se você não faz a limpeza, pior ainda. Você pode perder 30% da sua geração se você não fizer a manutenção. E o certo é fazer de 6 em 6 meses. Limpeza dos painéis e de ano em ano a conferência das conexões, para saber se as conexões de cada placa que vai conectando com o inversor e que vai conectando o disjuntor e assim por diante, estejam elas perfeitas. Porque pode, com o tempo, o parafuso ela dar uma afrouxada e aí depois ali gerar um curto-circuito. E aí vocês vão me perguntar, e qual o custo disso? A média do mercado, hoje, que o pessoal pratica, é geralmente o seguinte, muitas empresas fazem isso. O valor que você tem de economia, você faz o seguinte, você fica com 90% da economia e me dá 10% para poder dar manutenção. Tem muitas empresas praticando isso. Essas empresas que fazem isso, elas conseguem ter um mercado maior de manutenção. Outras não, cobra por visita, entendeu? Eu cobro por painel. Então, R$15 a limpeza, R$20 a limpeza de cada painel. Se você tem 50 painéis, você vai me pagar R$1.000 para me mandar um técnico para limpar. Então, vai de empresa para empresa. Mas o mais importante é o síndico ter esse cuidado, porque também a garantia é em função também do que se você não fizer as manutenções periódicas, você corre o risco depois de você perder até a garantia. Uma placa que foi trincada, criou microfissura, depois de instalada, aí não é a garantia que vai cobrir, aí é o seguro. Aí é outro detalhe, que é importante também. Quando você instala painéis solares, é importante você colocar o seguro. Por quê? Porque aí você vai estar evitando qualquer tipo. Uma chuva de granizo muito pesada, ela pode não danificar demais, mas ela vai, conforme for, impactar. E aí você tem o seguro para cobrir, porque a garantia não cobre isso. A garantia cobre o quê? Se tiver defeito do equipamento. Tá? O microinversor parou de funcionar. Aí eles vão fazer um teste, você manda para a garantia, eles vão fazer na assistência técnica e verificar qual é o problema. Se é um problema de funcionamento, beleza, aí eles vão dar outro novo para você. Mas se é um problema que foi gerado, por exemplo, igual eu falei aí, não tem a norma técnica, o cara deixou colocar qualquer painel lá, instalou de qualquer jeito, aí deu um curto, pegou fogo. Infelizmente, quem vai cobrir é o seguro e não a garantia, ok? Ok, Simon, e é importante ressaltar também que o ambiente em que as placas estão instaladas também influencia nesse tempo de manutenção, não é? Em relação a, por exemplo, ambientes que têm muita areia, né? Ambientes de praia, por exemplo, essa manutenção ela pode ter que ser mais rápida do que o normal? Tem, e assim, principalmente, né? Porque as pessoas acham que choveu, aí limpou a placa. Não limpou, porque aquela areia que vem principalmente tem muito na região litorânea, que tem hotéis e tem condomínios que ficam às margens, na beira do mar. O que acontece? Aquilo ali gera realmente essa é a necessidade, às vezes, de você fazer limpeza de 3 em 3 meses. A média é de 6 em 6 meses, mas é o que você falou, Simone. Se você estiver num local, por exemplo, condomínio, aqui em Brasília, que é onde a gente mora e tem consultoria em alguns condomínios aí, tem condomínio que fica na avenida onde passa ônibus o tempo todo e aí tem que fazer uma manutenção de 3 em 3 meses, porque sobe realmente aquela poeira e aquela fumaça dos ônibus e que acaba gerando. Você tem condomínio, por exemplo, que a pessoa instalou, aí tem a área de churrasqueira, é muito comum isso também. Aí a chaminé da churrasqueira solta a gordura no painel, por mais que mas então por que não instalou o painel? Não, você instalou em local no telhado, mas tem que dar manutenção, tem que fazer as limpezas, entendeu? Então é isso aí. Né? Muito obrigada pelo esclarecimento. Ricardo, no primeiro bloco nós falamos sobre aprovar o projeto, mas e na prática, depois da instalação? Quando a conta de energia do condomínio finalmente despenca, o que a gestão faz com essa sobra do caixa mês a mês? Essa economia costuma ser guardada em um fundo para pagar a manutenção das próprias placas, ou o morador já sente esse desconto direto na cota condominial? Depende da forma feita a contratação. Porque muitos blocos atualmente, como eu disse naquele bloco anterior, muitos condomínios
tem optado por fazer o financiamento para não impactar ou não desfalcar o seu fundo caixa. Então, naquele primeiro 3, 4, 5 anos, a quantidade economizada exatamente faz-se um cálculo com o fim de mensurar quanto que se pode produzir para economizar na conta e utilizar essa parte economizada para o pagamento das parcelas, ou seja, que elas possam coincidir, né? Então, durante esse primeiro momento, a maioria dos blocos que assim contratam utilizam dessa forma, utilizam para pagar as parcelas durante 3, 4, no máximo 5 anos. Aqueles que têm um colchão mais confortável, um fundo caixa considerável, optam pela contratação com o pagamento praticamente à vista, né, da entrada e depois já com o funcionamento paga o restante. Esses têm utilizado, eu tenho amigos que fizeram dessa forma, eles têm utilizado exatamente para recompor o fundo caixa no valor do investimento feito. Obrigada pelos esclarecimentos dos dois convidados, lembrando ao público que comente o que estão achando da live no chat. A conversa está excelente, os síndicos que nos assistem estão aprendendo muito e nós vamos continuar já já. Agora vamos ver um vídeo rápido sobre o condomínio Parque do Riacho, no Distrito Federal, que instalou energia solar através do financiamento da HR, o Banco dos Condomínios. Voltamos já. Olá, meu nome é Wellington Lustosa, eu estou de síndico aqui no condomínio Parque do Riacho 4 há 6 anos, né? Quando a HR Digital foi implantada como garantia, eu fazia parte do Conselho Fiscal. A instalação da energia fotovoltaica, né, a energia solar, ela traz 2 benefícios principais, né? Ali, primeiro é a redução no valor da conta, né? A gente sabe que fez um financiamento ali de 5 anos, só que a usina, a vida útil dela mínima ali, só a parte de garantia dos equipamentos são 10 anos, né? Então a gente sabe ali que mesmo ao final do financiamento, a gente ainda tem mais, no mínimo, mais 5 anos de garantia dos equipamentos, né? Então, fora isso, traz a satisfação pessoal mesmo, né? De saber que um projeto que a gente sempre escutava, falando e tudo, e conseguir trazer, mesmo para sendo um condomínio pequeno, né? Então, só com 144 unidades, mas ela traz uma satisfação pessoal mesmo, né? De saber que primeiro a gente está contribuindo com o meio ambiente, está economizando, e que essa forma que foi feita, a gente não precisou de taxa extra, não precisou nada, não precisou onerar mais ainda, né, o bolso do morador. Há uns colegas que hoje não têm essa questão da garantidora, né? Então, aconselho, né, é um ponto muito positivo. A HR no condomínio só tem ajudado, então tudo que a gente vai fazer, planeja, sabe quanto tem dinheiro, quanto que vai entrar, todos os meses a gente sabe quanto que tem para receber. Bem-vindos de volta. Para você, síndico que nos assiste e deseja reduzir custos como o Wellington fez, conte com financiamento para energia solar e outros grandes projetos do Banco HR. Nós já informamos que temos um financiamento em até 10 anos, mas quer um bônus? Conforme nossos convidados falaram, a redução dos custos da energia geralmente aparece no 3º mês. Pensando nisso, o Banco HR traz a possibilidade do seu condomínio iniciar o pagamento do financiamento em até 120 dias, ou seja, 4 meses. Assim, mesmo com o investimento nos painéis, a taxa condominial não cresce e então são apenas vantagens, não é mesmo? Para soluções financeiras, conte com o HR, o Banco dos Condomínios. Agora voltamos ao nosso bate-papo. Ricardo, uma dúvida muito comum é sobre a sobra de energia. No verão, por exemplo, o sistema pode acabar gerando mais energia do que a área comum consumiu.
Como funcionam esses créditos de energia na prática para o condomínio? O prédio consegue acumular isso para bater na conta nos meses de chuva ou inverno? É muito boa, excelente essa pergunta. E nós, é claro, temos que iniciar de forma muito objetiva, falando que o nosso país ele tem uma grandeza continental, né? Então, essas especificidades em relação a chuvas, a clima e tempo, ele varia muito de região por região, macro-região por macro-região. No nosso caso aqui no Distrito Federal, é muito interessante que a produção de energia, como bem disse o nosso especialista, ela fica como créditos e pode ser utilizada em até 5 anos. Muito obrigado por essa aula, mestre especialista, porque era um conhecimento que eu não tinha até aqui. Achava que o tempo era muito menor do que esse. No nosso primeiro ano no Residencial Madrid, nós não sentimos essa variação, porque aqui no Distrito Federal nós temos um período de inverno que nós temos pouquíssima nebulosidade, poucas nuvens no céu. E, curiosamente, no período mais frio, é o período que mais se produz. E nós passamos agora, recentemente, estamos terminando o período de chuvas, um período de maior nebulosidade, muitas nuvens, mas que o que contraria o pensamento da maioria de nós, leigos, no assunto, né? Agora não tão leigo mais, depois de ter feito essa importante obra no Residencial Madrid, é de que mesmo com as nuvens, há radiação e há produção de energia. E nós não sentimos, nesse período, algum impacto no aumento da nossa conta de energia. Porque exatamente aqueles créditos ditos gerados lá naquele período de inverno, que é o período de grande produção, né, que não temos as nuvens presentes, a gente acaba utilizando nesse período. Então, assim, nós não sentimos esse impacto. Eu acredito que a maioria dos empreendimentos passem pelo mesmo que nós passamos agora recentemente. Obrigada, Ricardo. Próxima pergunta para o Simon. Nós vemos que a tecnologia avança muito rápido. Se o condomínio instala um sistema solar hoje e daqui a 2 anos decide colocar carregadores de carros elétricos na garagem, é possível expandir a usina solar? O sistema permite adicionar mais placas futuramente ou o espaço para placas costuma ser o grande gargalo? Isso aí, essa questão é justamente espaço, né? Sempre o que se preocupa, e quando você faz um projeto solar, a maioria dos condomínios, pela experiência que a gente tem aí, ele já está praticamente ocupando o espaço 100% do telhado. E essa questão de carregadores elétricos, há essa situação. Você não precisa obrigatoriamente colocar o carregador elétrico, ele não está vinculado à energia solar, ele está vinculado à energia elétrica. Então, você não precisa de colocar energia solar para poder abastecer o carregador elétrico, porque ele é ligado numa tomada. O que vai acontecer é o seguinte: ele vai consumir energia elétrica. Agora, essa energia elétrica, se ela for gerada pela energia fotovoltaica, significa que o seu quilowatt vai ser muito mais barato, porque você está gerando a própria energia. Por isso que hoje é muito comum, o mercado hoje está super aquecido, e a gente tem dado também essa assistência para o pessoal com relação aos eletropostos. Como é que funcionam os eletropostos, que são os carregadores elétricos? Justamente isso, o cara monta a usina, uma fazenda solar, ele gera crédito para o carregador, e o carregador ele instala carregadores elétricos na cidade, aí são públicos, e aí as pessoas vêm, principalmente o pessoal de Uber, faz o abastecimento. Então, essa empresa que colocou o carregador, ela tem um ganho maior porque ela gera energia, porque o quilowatt gerado pela energia fotovoltaica, ele fica em torno de 25 a 30 centavos. E já pela concessionária, é R$ 1,07. Então, é quase mais de 4 vezes. Então, assim, para condomínios, uma coisa não tem nada a ver com outra. Você pode instalar. Agora, o que tem? Qual que é a preocupação que tem que ter e o zelo? Para se colocar carregadores elétricos dentro de condomínio, hoje, principalmente com garagens subterrâneas, subsolo,
Hoje você tem que fazer, primeiramente, o levantamento de carga, para saber se a carga que está naquele condomínio, porque você imagina, se todo mundo, você tem um prédio, vamos citar aqui, um prédio de 48 apartamentos, 40 moradores têm carregador elétrico, tem carro elétrico, e coloca. Aí ele colocou o carregador. E você imagina todo mundo ligando um carregador, e esse carregador é de 22 mil watts. Aí você imagina a potência que vai estar gerando ali. Então, o risco que tem. Então, tem que se colocar, fazer o levantamento de carga, depois você tem que instalar de forma balanceada, porque você tem um volume. É assim, vou dar um exemplo aqui. Você tem 1.000 quilowatts de geração, certo? Eu tenho que distribuir isso em quantos? Se eu tenho 50 carros ligados em 20, beleza. Então, ele tem que ter um sistema que ele distribui de forma homogênea. Então, para se colocar o carregador, tem que fazer um levantamento e trazer a solução, que é a solução não simplesmente, sei lá, instalar. Ah, o morador quis instalar, ele vai lá e instala o dele. Aí daqui a pouco você já tem que pensar no futuro. Porque a tendência, principalmente brasileira, igual foi celular. Todo mundo tem acesso ao celular. E olha, Simone, eu não tenho dúvidas. Vai estar gravado isso aqui, daqui 5 anos a gente volta a assistir essa live. O nosso país vai ter uma grande, mas muito com relação a carro elétrico. Porque o carro elétrico, eu volto a dizer, não depende do projeto solar. É o melhor dos mundos, igual uma pessoa que mora numa casa. Ela coloca as placas solar e ela carrega o carro dela. A maioria está fazendo isso, entendeu? Agora, condomínio não tem espaço. Então, tem que fazer o estudo realmente de viabilidade. Entendeu? E uma coisa não depende de outra, tá? Ok, Simon, obrigada pela resposta. Ricardo, hoje a energia solar é vista como uma inovação e um diferencial, mas olhando para o mercado imobiliário e para a tecnologia, você acredita que em 5 ou 10 anos um prédio que não gera a própria energia será considerado obsoleto e perderá valor no mercado? Como você enxerga o futuro dos condomínios? Vamos olhar para o copo meio cheio e não meio vazio nessa pergunta. Aqueles que fizeram irão ter, inevitavelmente, uma valorização maior do que aqueles que não têm. Não que esses que não optaram ou não puderam evoluir nesse sentido, ou não conseguiram, né? Vão ter algum tipo de desvalorização, porque o imóvel no Brasil, no nosso país, ele tem uma valorização considerável. Então, eu acredito que o interesse daquele que compra, a valorização que a gente sabe que é notória, né? Ali de 15%, 20%, até 30%, dependendo do imóvel, do local e do que foi feito também, ela, inevitavelmente, ela acontece e é quase que instantaneamente. Aqui no Distrito Federal, blocos, condomínios horizontalizados ou não, aqueles que apresentam o interesse do público em adquirir naquele local, inevitavelmente é muito maior quando se sabe dessa melhoria permanente, eu vou chamar assim, em detrimento dos outros que ainda não caminharam para a energia limpa e energia verde. Obrigada pelas respostas de vocês. E lembrando ao público que dê um like no nosso vídeo e sigam as redes sociais da Pred News. E agora nós vamos para um momento muito importante da nossa live. Vamos responder algumas perguntas enviadas por vocês para os nossos convidados. Aproveitando que estamos tirando tantas dúvidas aqui, a gente sabe que a maior angústia na rotina do síndico é tomar decisões sem ter certeza dos limites do seu cargo. Para acabar com o medo de errar e elevar sua gestão ao nível de excelência, preste muita atenção nesse recado a seguir. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É uma satisfação ter você aqui. Ao ingressar nesta mentoria, você está dando um passo decisivo rumo à profissionalização em uma das funções mais estratégicas e também mais desafiadoras da gestão contemporânea, a sindicância profissional.
Esta formação foi estruturada para 2 perfis muito claros: síndicos que já atuam e desejam elevar seu nível técnico, jurídico e estratégico, e profissionais que desejam ingressar no mercado como síndicos profissionais, com preparo, segurança e credibilidade. Aqui não há espaço para improviso. Aqui há método, fundamento e visão de mercado. A mentoria é estruturada em 13 módulos progressivos, pensados para conduzir você do fundamento à atuação profissional consolidada. Ao longo dessa jornada, você desenvolverá as competências essenciais do síndico moderno. Primeiro, construirá uma base jurídica sólida. Compreenderá o conceito de condomínio, o papel institucional do síndico, seus limites legais e a legislação aplicada à gestão condominial. Aprenderá a tomar decisões com respaldo jurídico, reduzir riscos e conduzir assembleias com segurança e validade. Em seguida, avançará para a gestão administrativa, financeira e operacional. Estruturará rotinas, organizará contratos, compreenderá balancetes, orçamento e prestação de contas, além de aprender estratégias eficazes para lidar com a inadimplência. Mas a formação vai além da técnica. Você desenvolverá a postura institucional, ética e visão de governança. Aprenderá a gerir conflitos com comunicação assertiva e mediação, prevenindo a judicialização e fortalecendo sua autoridade. Também abordaremos tecnologia e modernização da gestão, com ferramentas que aumentam eficiência, segurança e organização. E ao final, você será preparado para o mercado. Posicionamento profissional, estruturação contratual, precificação e atuação estratégica. Você não sairá apenas com informação, você sairá com preparo. Estará apto a atuar com segurança jurídica, organizar a gestão com método, reduzir riscos, resolver conflitos com maturidade e se posicionar de forma profissional e competitiva. Esta mentoria não é sobre decorar leis, é sobre exercer uma função institucional com consciência, técnica e responsabilidade. Se você chegou até aqui, decidiu sair do improviso e entrar no profissionalismo. Seja bem-vindo, o próximo passo começa agora. A mentoria Síndico Qualificado, MSQ, oferece 65 horas de imersão total na verdadeira realidade dos condomínios, focando no que dá resultado na prática. Toda essa jornada está organizada em 13 módulos, repletos de videoaulas e materiais complementares para você consultar sempre que precisar. O grande objetivo é te dar uma base jurídica e administrativa para que você tome atitudes firmes e se consolide como um profissional de peso e respeitado no mercado. Chega de gerir na base da tentativa e erro. Se você busca tranquilidade, competência técnica e reconhecimento, essa formação é para você. Acesse o site talentgp.com.br/MSQ e conheça todos os detalhes. E atenção para a nossa condição especial. As 100 primeiras inscrições garantem a mentoria pela metade do preço, com 50% de desconto. Muito bem, recado dado. Chegou a hora de conferir e responder as dúvidas que vocês nos enviaram. Nós temos a primeira pergunta da Juliana Borges, do Paraná, que gostaria de saber: meu condomínio é cercado por prédios mais altos. As sombras durante algumas horas no dia inviabilizam totalmente a geração de energia solar, ou a tecnologia atual consegue compensar isso? Então, com relação à pergunta dela, é o seguinte: é possível sim você instalar em telhados que estão com sombreamento. Portanto, é feito um dimensionamento quando você faz o projeto executivo. Existem softwares hoje que você faz a simulação do sol no ano todo. Qual vai ser a irradiação que ele vai ocorrer naquele telhado? E aí o que pode acontecer? Ela pode ter perda de geração, mas mesmo que tenha perda, ela vai ter economia, porque ela instalou. Dificilmente você vai ter um local que está 100% sombreado.
vai ter um momento que você vai ter 100% de radiação. Então, tudo isso é colocado num software que ele faz a leitura, faz a simulação e identifica. Olha, você pode colocar aqui, tem um espaço e cabe 100 painéis. Porém, em alguma parte do dia, devido ao sombreamento dos blocos vizinhos, dos prédios vizinhos, com essa sombra, essas placas não vão conseguir gerar. Então, você vai ter uma perda de geração. Então, no total, ao invés de você ter 90%, 82% de economia, você vai ter 60% de economia. Além disso, como você tem uma economia maior, você vai ter um prazo maior para poder pagar o financiamento. Então, o seu payback, que você poderia quitar uma usina com 48 meses, você vai quitar ela com 60, entendeu? Basicamente é isso, mas que é possível também. Obrigada pela resposta e pelo esclarecimento técnico, Simon. A segunda pergunta do Rodrigo seria para o Ricardo. Como fica a questão do seguro do condomínio após a instalação da usina solar no telhado? A pólice precisa ser atualizada imediatamente para cobrir danos por ventania ou chuva de granizo nas placas? Sem dúvida nenhuma. A primeira coisa que fizemos nesse dezembro foi exatamente isso. Nós solicitamos a visita de um vistoriador da seguradora para que fosse feita exatamente essa atualização. Aliás, essa atualização ela deve ser feita com alguma regularidade, independente da realização ou não de uma obra dessa monta e dessa importância, né? Porque, inevitavelmente, anualmente, os blocos eles têm a sua valorização e uma apólice ela pode ficar ao longo de 2, 3, 5 anos fora da realidade do condomínio que segura. Então, nós fizemos isso, nós recebemos a visita do vistoriador, que fez a inserção desses equipamentos, né? Mas a majoração nos surpreendeu. Não houve uma majoração substantiva do custo desse seguro, o que deixou a gente muito feliz. Então, é muito importante que os síndicos que nos assistem saibam disso, e se despreocupem em relação a isso, de que não há uma majoração substantiva no custo do seu seguro. Obrigada, Ricardo. A próxima pergunta é do Roberto Lopes, de Minas Gerais, e ele pergunta para o Simon. As placas solares são muito pesadas? O condomínio precisa contratar um engenheiro estrutural para avaliar se o telhado aguenta o peso antes de pensar na instalação elétrica? Bacana, Roberto, de Minas Gerais. Espero que você seja de Patos de Minas, que eu sou mineiro também, então bom dar essa resposta, uai. Então, vamos lá. A placa, geralmente, o peso das placas varia de 28 a 37 quilogramas por placa. Quando a placa, o tamanho dela, o dimensionamento, a dimensão dela, é em média 2,28 por 1,18. Então, significa o quê? Que são vamos colocar aqui 35 quilos uma placa, em média. Dividido por 2, nós estamos falando de 17 metros quadrados, 17 quilos por metro quadrado. Pela norma de construção civil, a estrutura de uma laje, de um telhado, ela tem que suportar de 50 a 70 quilos por metro quadrado. Então, geralmente, as estruturas que são feitas, condomínios que têm a laje e depois, logo na sequência, tem um telhado, ele não tem problema nenhum. Mas é importante o seguinte, o condomínio tem que ter esse custo. Toda empresa, empresas que são especializadas em condomínio, que vão ofertar o serviço, tem muitas delas, que eu tenho dado consultoria, elas fazem o quê? Elas vão lá gratuitamente, faz o levantamento, leva o seu engenheiro, verifica se tem condição, e é um compromisso que ela tem que colocar na sua proposta, ou seja, no seu contrato, antes de instalar o painel solar, laudar o telhado. Mas esse é um custo que o condomínio precisa ter. Porque tem muito condomínio que fala, antes de eu colocar, eu vou procurar uma engenheira eletricista para ver a parte elétrica, um engenheiro civil para ver... Não. A empresa, ela fornece isso.
Tem várias empresas que, na hora de fazer o orçamento, antes de fazer o orçamento, elas vão lá e faz a verificação. É claro que ela não emite o laudo ainda, porque ela, se fechar contrato, ela emite o laudo, ok? Ok. Nós temos a pergunta do Marcos Antônio Dias, do Pará. Ele perguntou: além das placas no telhado, quanto espaço físico precisamos separar no condomínio para instalar os inversores e os quadros de proteção? Esse equipamento costuma fazer muito barulho? Seria uma pergunta mais técnica também, então podemos continuar com o Simon. Quem é o Marcos, né? Marcos do Pará. Ô, rapaz, cidade boa, Pato com Tucupi. É bom demais. Terra boa, porque aí chove, é aquele negócio. As reuniões têm que ser antes ou depois da chuva, né? Que chove todo dia. Mas tirando a brincadeira aqui, um prazer responder. Veja bem, o espaço, a pergunta que ele falou foi com relação a você, o inversor. É o que eu falei das duas tecnologias. Hoje, os condomínios, 90% dos condomínios estão optando por colocar o quê? O microinversor. Por que o microinversor? Porque ele fica debaixo do painel. Então, ele não precisa de mexer em nada na estrutura. E ele não faz barulho, ele é seguro. Então, 90% dos condomínios, quando procura empresas, qual que é o melhor? Coloca-se o microinversor. Porque o inversor, que é esse que você... Aí, esse você tem que achar um espaço. Aí, ele, geralmente, o tamanho dele é o tamanho eu colocaria aqui, do micro-ondas, de micro-ondas para maior, a máquina de lavar louça, e isso aí você tem que colocar na parede, vai descer os cabos, tanto é que tem um risco. A pessoa tem que colocar aquela plaquinha, né? Cuidado com o choque, geração própria de energia. Então, qual que a gente recomenda hoje? Antes de colocar a energia solar, verifica a estrutura. Se o condomínio tiver um local onde dá para colocar o inversor, você coloca o inversor. Aí você tem no local separado, que não tem risco de quem transitar e tudo. Mas a maioria é bom colocar o quê? No telhado com microinversor. E um detalhe muito importante, tá, pessoal? O microinversor, a maioria deles, eles têm 4x1, ou seja, você instala 4 placas ligadas no micro, ok? Ou você instala 2x1 ou 1x1. Qual que é a vantagem disso? Se essa placa aqui parar de funcionar, as outras continuam funcionando no microinversor, ok? Já no inversor, você liga lá, por exemplo, vamos instalar 100 painéis no telhado. Aí você, para ligar esses no inversor, é como se fosse um DVR de CFTV. Você vai ligar, a gente chama de MPPT, ou seja, em cada MPPT eu vou colocar 16 painéis. O que significa? Se um painel que está ligado nesses 16, ele queimar ou tiver sombreamento, os outros 15 param de funcionar. Então, tecnicamente falando, financeiramente falando, é muito mais viável colocar o microinversor. Poucas pessoas... Hoje instala inversor quem não tem conhecimento de mercado, por vários fatores. Eficiência, geração, economia e segurança. O que é? Claro que o micro é um pouquinho mais caro, mas na hora que você dilui isso aí, no tempo que ele vai de garantia, e outra coisa, as garantias são o dobro. Geralmente o inversor não passa de 10, e já o microinversor é acima de 12, 15, e tem esse até americano que é 25 anos de garantia. Então é assim que funciona, tá bom? E aí tem que se colocar tudo isso. No microinversor, você não necessita desse tanto de coisa. Você instala só os DPS com os disjuntor embaixo e lá em cima ficam os inversores, os microinversores. Ok, muito obrigada. Nós temos a pergunta da Silvia Schneider, do Rio Grande do Sul. E ela gostaria de saber, Ricardo, muitos proprietários que apenas alugam seus apartamentos não querem saber de investir em melhorias, pois quem paga a taxa é o inquilino. Como o argumento da valorização do imóvel no mercado ajuda a convencer esses investidores a aprovarem a usina solar? No nosso caso, aqui do Distrito Federal, foi muito fácil, porque o investimento ele é feito utilizando o CPF do proprietário e o proprietário ele pode usar esses créditos na sua residência, por exemplo. Então, é muito tranquilo. Isso é um investimento que se paga
e, inevitavelmente, quem faz o investimento pode utilizar na sua residência. Então, ele, porventura, ele aluga o imóvel. Não tem problema nenhum, não tem problema nenhum. Ele, a cada vez que ele for fazer o aluguel, ele mensura ali no contrato a quantidade de pessoas, mais ou menos a questão afeta ao consumo de energia por pessoa, o que se tem de componentes dentro daquele apartamento alugado, e ele pode, sim, utilizar os créditos dele, como o imóvel é no CPF, ele, de repente, tem uma casa onde ele reside com a sua família para alugar aquele imóvel, utilizar os créditos. Então, isso acaba sendo muito vantajoso e quem tem o conhecimento mínimo necessário não abre mão disso. Sem falar que ele também, com essa economia, né, ele pode deixar de pagar mais taxas extraordinárias. Então, é um ótimo argumento também. E existe também, foi muito bom você ter mencionado isso, Simone, porque existe aí um estudo tal qual nós encontramos hoje nos automóveis, né, aqui no Distrito Federal, e isso varia de estado, de ente federativo para ente federativo. Então, aqui no Distrito Federal, os automóveis elétricos e híbridos têm uma espécie de isenção durante 5 anos e tal, e que está para ser renovado. Há estudos, viu, na Câmara, no Congresso Nacional, de se beneficiar aqueles moradores e condomínios que investiram na energia verde, na energia chamada de limpa, né? Então, quem sabe daqui a algum tempo o especialista pode até falar para nós, ele pode ter conhecimento melhor do que eu sobre o assunto, de que possamos ter aí um certo desconto no IPTU, né, dos imóveis, algum tipo de benefícios para aqueles que investem nessa energia limpa. Eu posso completar, existe, né, de fato, Ricardo e Simone, hoje o estado do Tocantins tem o IPTU verde. Se você, não só no estado do Tocantins, tem Mato Grosso, lá justamente, acho que no Paraná também, se consultar, entrar no Google lá, vai ver IPTU verde, quais as regiões que hoje já dão isenção do IPTU, quem tem a energia solar, entendeu? Então, existe uma lei, né? Uma lei assim, não é que é uma lei, ela foi votada no Senado e aprovada para isenção, aí seria uma lei federal, porque essas leis são regionais, são leis estaduais que as Assembleias Legislativas, os deputados estaduais, votam, né? Ou os vereadores daquela capital e tal. Porém, agora essa lei, só que ela foi aprovada no Senado, barraram, e ela tinha que ter sido aprovada no Congresso, né, na Câmara dos Deputados, para aí sim ela se tornar lei definitiva. E, infelizmente, ela travou. Ela não foi aprovada ainda, como sendo... Ninguém quis, né? O Brasil todo, quem tiver energia solar, não pagar IPTU, entendeu? Então, assim, é uma coisa que vai ter que ser uma discussão, mas que teria que... É um incentivo, né, a mais para as pessoas colocarem. E seria bom para todo mundo, porque as pessoas têm que preocupar na sustentabilidade, que não é economia, nós estamos falando o quê? Deixar um planeta melhor para os nossos filhos e netos, né? Porque você tem uma ideia, a cada 1.200 kW de energia que você, fotovoltaica, que você está gerando próprio, você deixa de despejar 60 quilos de CO2 no nosso ar. Então, porque se as pessoas pensar por esse lado aí, porque é tudo muito bonito, palavra sustentabilidade, tal, mas vamos praticar sustentabilidade. E é por isso que eu falo sempre nos condomínios, né? Pessoas, pensem bem nessa questão, o que você quer deixar para os seus filhos, para os seus netos? Que planeta que você quer deixar para eles, entendeu? É isso. Perfeito, muito obrigada. E agora nós vamos chamar novamente o Dr. Lohaino Rocha, que vai responder algumas perguntas jurídicas que vocês enviaram. Bem-vindo de volta, doutor. Boa noite, Simone. Boa noite a todos. Estou aqui à disposição. Ótimo. Nós temos a primeira pergunta do Ricardo Melo, do Rio de Janeiro. Ele perguntou: doutor, qual é o quórum exigido por lei na Assembleia para aprovar na instalação de energia solar no condomínio? Ela é considerada uma obra útil, que é a maioria dos condôminos, ou voluptuária, que é de 2/3? Interessante pergunta, e um pouco até polêmica, né?
Mas, em regra, Simone, a aprovação é de maioria absoluta, porque na maioria dos casos, essa obra de instalação de energias, né, solar, né, instalação de painéis solares, ela se caracteriza como uma obra útil. E por ser uma obra útil, que é aquela obra que aumenta ou facilita o uso do bem, a aprovação legal é da maioria absoluta dos condôminos, portanto, 50% mais um, né? Há alguma peculiaridade que é uma controvérsia, né, dessa mudança de quórum quando a instalação de energias eólicas, né, de energia solar, acabar importando em uma alteração de fachada. E aí a gente vai ter uma mudança de quórum para 2/3. Só que a regra é que, considerando ser, e não havendo alteração de fachada, é uma obra útil e, portanto, o quórum da maioria absoluta dos condôminos, 50% mais um. Ok, muito obrigada. Temos a pergunta da Vanessa Cavalcante, do Ceará. Ela gostaria de saber, doutor, se os painéis solares precisarem ser instalados em um local onde fiquem visíveis da rua, isso pode ser enquadrado juridicamente como alteração de fachada? O condomínio corre o risco de ser processado por algum morador insatisfeito? Pronto, perfeita pergunta, inclusive se entrelaça com a primeira. Sim, Simone, a resposta é sim. Como eu havia antecipado, se eventualmente a instalação dessas placas solares importar numa alteração de fachada, e aí a gente vai ter que levar em consideração o impacto visual que esses painéis solares eles venham a causar no condomínio, se eles importarem, né, numa modificação da estética global do prédio, na harmonia arquitetônica do prédio, e isso, no caso concreto, importar nessa alteração de fachada, o condomínio pode sim, pode haver aqui uma caracterização de alteração de fachada e, portanto, uma alteração no quórum para aprovação da instalação dessas placas solares, passando da maioria absoluta dos condôminos para 2/3, que é uma quantidade maior, né, de aprovações para a devida instalação. Só que, veja, aqui é algo do caso concreto, né? A gente precisa analisar a situação concreta e, geralmente, isso se dá num processo judicial, quando um condômino questiona judicialmente e, de forma judicial, há a constatação de que houve ou não uma alteração de fachada. Temos a pergunta da Mariana Diniz, de Santa Catarina. Ela perguntou, doutor, se durante a instalação ou manutenção das placas solares, a empresa danificar a impermeabilização do telhado e causar infiltrações nos apartamentos do último andar, o condomínio é acionado judicialmente pelo morador prejudicado ou a responsabilidade recai direto sobre a empresa contratada? Ótima pergunta. Simone, a relação jurídica do condômino é com o condomínio e não com a empresa contratada. Então, o condomínio ele deve, na verdade, até, de certa forma, acionar o condomínio para, nessa situação de eventuais danos, né, à propriedade privada, ao apartamento privado, para o condomínio se responsabilizar. Porque o condomínio, né, e aí cabe o síndico tem um dever de vigilância, mas o condomínio em si, ele precisa guardar, né, a segurança de todos, né? E se eventualmente um dano vier ou for ocasionado na propriedade privada de alguém, no apartamento, né, de algum dos condôminos, por conta de uma instalação dessa, esse condômino que se sentiu prejudicado pode vir a demandar o condomínio para que o condomínio diretamente responda por esses danos, né? Obviamente que o condomínio tem o direito, ou pode, posteriormente, regressar contra a empresa que prestou os serviços de instalação e pleitear as reparações, né, desse dano de forma regressiva. Mas a resposta geral é de que o condômino
ele pode sim acionar diretamente o condomínio, né? Muito obrigada pelas respostas, doutor. Essa troca de experiências foi fantástica hoje. Ficou evidente que investir com segurança e inteligência na infraestrutura sustentável é a chave para a eficiência e a valorização do nosso patrimônio. Eu deixo aqui o meu muito obrigada aos nossos especialistas por dividirem tanto conhecimento prático e tirarem todas as nossas dúvidas com tanta clareza. Doutor Lohaino, muito obrigada pela sua participação hoje. Obrigado, Simone. Obrigado, Ricardo, Simon, a todos os nossos telespectadores. Simon, muito obrigada pela sua participação, pelas respostas técnicas que você deu. Simone, eu que agradeço a oportunidade, agradeço a participação do senhor Ricardo aqui. Eu acho que ficou legal o conjunto que tem o Ricardo, que é um usuário, né? O doutor Lohan, que é o advogado, que falou muito bem, né? Essas respostas e foram pertinentes, porque essa é a dúvida realmente, não só desses que colocaram agora, mas vários, né? Tem essa dúvida com relação a como fazer a aprovação na Assembleia, e todo mundo acha que é todo um mistério. E, na realidade, se procurar um advogado que tenha conhecimento, vai poder explicar e falar que é muito simples as coisas, né? Então, muito obrigado, né? Que todos tenham, aproveitem bastante esse conteúdo que foi colocado aí, né? E, mais uma vez, parabéns aí pela iniciativa de vocês, né? Interessante, só fazendo o fechamento aqui, a HR, que é a patrocinadora, é muito bacana a gente ver que muitos condomínios hoje estão precisando disso. Às vezes eles têm dificuldade no recebimento e não faz investimento. Por quê? Porque fica preocupado como fazer para pagar. Então é muito bacana saber que tem uma empresa igual a HR Banco para condomínios, que pode não só ajudar a recuperar a receita, como também pode emprestar o dinheiro para poder fazer o financiamento de um projeto desse. Então, parabéns aí. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada. Ricardo, muito obrigada pela sua participação e colaboração. Agradeço a você pela condução, os colegas que, com certeza, cada um na sua área, contribuiu sobremaneira para a reforma do pensamento, a evolução, a construção intersubjetiva desse conhecimento, que certamente será partilhado e vai repercutir. Agradeço aos patrocinadores desse importante canal, desse importante programa. Me senti lisonjeado de estar aqui com os senhores nessa noite. Um abraço a todos. Obrigada. E um agradecimento especial também aos parceiros que tornam esse evento possível, a HR Digital, banco focado em condomínios, e a Condoasp, excelência em assessoria condominial. E vale um lembrete valioso. Se o seu prédio quer dar esse passo rumo à economia com instalação de painéis solares e precisa de crédito para isso, o HR Digital, o Banco dos Condomínios, preparou taxas e condições exclusivas para viabilizar o seu projeto. E, sem dúvida, meu maior agradecimento vai para você que nos acompanhou até agora e enriqueceu o nosso debate aqui no chat. Lembre-se de acompanhar a Pred News nas redes sociais e acessar diariamente o portal prednews.com.br para ficar por dentro de tudo o que acontece no nosso setor. O Meet dos Síndicos retorna em breve com os nossos novos debates essenciais para levar o nível da gestão condominial de ponta a ponta do Brasil. Eu desejo um ótimo descanso a todos e até a próxima transmissão. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Até a próxima.